Para você que clama, este é o Palavra da Fonte. Com muita alegria estamos aqui de volta para compartilhar a palavra do Senhor. Quero compartilhar com você Números capítulo 14, versículos 6, 7 e 8, que diz assim a palavra de Deus. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefuné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós. Se o Senhor se agradar de nós. Diante do relatório majoritário, porém pessimista dos demais espias, Josué e Calebe se levanta, e mostra sua firme posição sobre o assunto, como eles criam a respeito da terra que ora estiveram a espiar. O verso 7, eles disseram o seguinte: olha, a terra pela qual nós passamos é terra muito boa. Enquanto os outros viram os gigantes, os problemas, as dificuldades, Josué e Calebe viram de fato o que a terra poderia oferecer. E então no verso 8 eles fazem uma afirmativa maravilhosa: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará nessa terra. Se o Senhor se agradar de nós. Ou seja, Josué e Calebe, eles tinham uma visão diferente sobre a terra prometida, a despeito dos demais que estavam com eles. Segundo, eles tinham uma convicção a respeito de como apropriar dessa terra. Primeiro, a visão que eles tinham, que era uma terra boa. Por que é uma terra boa? Porque foi o Senhor que prometeu. Deus não iria prometer algo ruim para o seu povo, não é verdade? Segundo lugar, a convicção. Isso faz toda a diferença, a convicção de que se o Senhor se agradasse deles, seja meio como princípio, se o Senhor se agradar de nós, o próprio Senhor colocaria eles na terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós. Querido amigo, querido irmão, quando é que o Senhor se agrada de nós? Quando? É lógico que nós temos todo um contexto, para analisarmos, mas se fôssemos definir em um versículo bíblico ou em uma frase, quando que o Senhor se agradará de nós ou se agrada de nós? Deixa eu te falar, quando nós nos agradamos dele. Quando nós nos deleitamos nele, quando nós o temos como o Senhor da nossa vida. O Salmo 37:4 diz: agrada-te do Senhor. Uma outra tradução diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Que texto maravilhoso! Deus, Ele quer que nos deleitemos nele. Tenhamos prazer nele, prazer em buscá-lo, prazer em estar com ele, em nos relacionarmos com ele. Sabe, queridos, quando você tem aquele sentimento de gratidão pela presença, pela bondade, pelo amor, pelo cuidado de Deus. Queridos, a nossa felicidade, ela não pode estar em coisas
perecíveis, né? Justamente porque elas perecem. Os nossos olhos, o nosso coração, as nossas vidas, né? A nossa alegria, ela não pode estar fundamentada em coisas perecíveis, porque elas acabam. E quando elas perecem, nossa felicidade ou a nossa expectativa também perece. Ou seja, queridos, a nossa felicidade deve estar em algo imperecível, eterno, que é Deus. A sua palavra que é imutável. Mateus 24, 35, passa céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E a pergunta que eu quero deixar com você aqui nessa tarde, para você meditar, para você refletir, é: você serve a Deus por aquilo que Ele pode oferecer, por aquilo que Ele pode dar a você? Você serve a Deus por aquilo que Ele é, na sua essência. Isso faz toda a diferença, querido. Isso faz toda a diferença, porque quando nós o servimos por aquilo que Ele pode nos dar, nós corremos um sério risco de, quando recebermos aquilo que tanto nós queremos, que tanto sonhamos, que tanto almejamos, ao receber, o nosso coração se volta para o presente recebido e nós nos esquecemos daquele que nos presenteou. Quantos já não fizeram isso? Quantos buscaram ao Senhor, mas por aquilo que parece. Quando receberam, pereceram junto com a conquista. O que adianta você alcançar grandes objetivos na sua vida, mas se você perder o importante, o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus? É isso que Josué e Caleb tinham, queridos, essa convicção. É preciso agradar o Senhor. Se Ele se agradar de nós, é Ele que vai nos colocar nessa terra. Está falando de relacionamento, está falando de entrega, está falando de uma vida, sabe, integrada em Deus, direcionada por Deus e pela sua palavra. Por isso, queridos, a nossa preocupação deve concentrar-se em primeiro lugar, agradar a Deus com todo o nosso viver. Essa deve ser a sua preocupação, agradar a Deus, sabe? Agradar a Deus com o seu testemunho, com a sua vida, com o seu trabalho, com tudo que você faz. O que adianta? Você acha que está fazendo tantas coisas, mas Deus não está se agradando. Pare e pense nisso. Em segundo lugar, certifique-se se tudo que você está fazendo, Deus está feliz, Deus está se agradando. Porque se o que você faz não está embasado na palavra de Deus, por mais bonito que seja, por mais grandioso que seja, isso vai acabar. Se tudo que nós fazemos não estiver embasado na palavra, fundamentado na palavra, queridos, é importante saber se Deus está se agradando de nós, sim. Porque se o Senhor se agradar de nós, diz o texto, Ele nos porá, Ele nos colocará na terra prometida. Ele satisfará o desejo do nosso coração. Por que Ele fará o desejo do nosso coração? Porque nessa altura, os desejos do nosso coração já estão tão afinados com os desejos do coração de Deus. A nossa vontade vai estar tão afinada com a vontade soberana de Deus. Então, tudo que fizermos prosperará. Tudo que fizermos vai chegar a um fim agradável. Deus te abençoe, que Deus te guarde
que tenhamos uma tarde de excelência. E até o nosso próximo Palavra da Fonte. Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão.